Lovecraft era gênio, 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 gênio. Mas também é racista. Vamos falar hoje sobre isso. Falamos no vídeo passado um pouco da obra maravilhosa criada por Lovecraft, mas vamos falar hoje um pouco sobre o lado obscuro dessa história. Quando eu comecei a ler os livros de Lovecraft, na primeira página tem as notas do autor, e eu li as notas e o autor sempre fala: bom, está aqui uma obra de ficção fantástica que atravessou décadas e décadas, mas que temos uma tradução aqui que não esconde a forma que foi escrita. E a forma que foi escrita é altamente preconceituosa e racista. Bom, Lovecraft viveu no início do século passado, majoritariamente, numa época diferente da nossa, mas que hoje não reflete de forma alguma os ideais que a gente busca melhorar e o que as populações, as minorias, lutaram décadas e décadas para mudar. Então, encarando uma obra que, como eu já falei aqui, é quase onipresente na minha visão, é difícil deixar isso passar. Porque lendo os contos incomoda muito esses trechos. Primeiro que sempre que ele fala sobre os cultistas, principalmente aqueles que invocam os demônios, as entidades, ele sempre se refere como negros, mestiços ou estrangeiros de lugares do mundo que, nas palavras dele, são menos civilizados. Então ele faz menção aí a esquimós, a índios de diversas partes do mundo. Incomoda muito. E muitas vezes quando ele descreve as criaturas grotescas dele, e grotesca é uma palavra que ele usa, ele faz menção à característica de pessoas de outras etnias que não a etnia branca anglo-saxã que ele tanto preza e que ele tanto vangloria ao longo de sua obra. E isso não é de forma alguma a parte principal da história dele, mas é um ponto que chama muita atenção, porque a gente tem que divulgar isso. Quais são os perigos disso estar dentro de uma obra literária que tem um alcance gigantesco hoje e a forma que a gente encara isso? Bom, nas notas do início do livro diziam sempre que fica a critério do leitor, a forma como vai entender, como vai interpretar isso, mas que a tradução é literal e que não são preceitos bons a se seguir, a se valorizar, mas que se mantiveram fiel à obra. E uma coisa que me chama muito a atenção é que vivemos aí num período de cancelamento, em que muito se mistura a postura de uma pessoa com o trabalho que ela faz, principalmente artistas, como por exemplo o caso do Kevin Spacey, que foi acusado há algum tempo atrás de assédio em local de trabalho, que teve uma postura ridícula dele quanto a isso, e que muita gente hoje não aguenta nem ver os filmes dele, os mais antigos. Alguns envelheceram bem mal com Beleza Americana. Mas enfim, foi cancelado. Mudaram ele, tiraram ele de filme. Mas isso a gente vê com outros artistas, né? Com outros atores, com outros produtores de cinema, com alguns comediantes, é bastante comum também. Mas como que a gente vai fazer isso com uma obra literária tão onipresente, tão consagrada hoje? Muito difícil. Mas o caso que me chama muito a atenção do Lovecraft é que, ele era o homenageado do World Fantasy Awards, um dos maiores prêmios de literatura e de arte de fantasia do mundo. O troféu da premiação era um busto dele, que é uma honra absurda. Você está colocando ele como o símbolo da fantasia da história da humanidade, basicamente. Você está dizendo que ele é o grande ícone da fantasia. E em 2013, 2014 surgiu uma polêmica muito grande porque foi chamada a atenção para esse lado racista dentro da obra de Lovecraft. E muitos dos ganhadores e muita da academia falou sobre isso, levantou a sua voz para questionar por que a gente está ainda usando esse cara que, beleza, tem uma obra fantástica, mas que de forma alguma expressa os ideais que a gente quer expressar aqui, sabe? Não é um bom exemplo. Então retiraram. Hoje em dia, o World Fantasy Awards não é mais o Lovecraft. Ele foi cancelado dentro desse universo. Mas realmente não tem como cancelar ele da cultura pop, não tem como cancelar ele da literatura e do gênero de horror. É uma discussão que eu vejo cada vez mais sendo presente, mais atual,
E o que eu acho a grande sacada, ela tem sido cada vez mais explorada. Então, em vez da gente simplesmente cancelar, esquecer a obra, deixar de lado, o que tem que ser feito é explorando e discutindo muito sobre isso. Sobre os perigos e as repercussões do que está na obra. De ser racista, ser preconceituoso, ser xenofóbico. E um exemplo fantástico disso é a obra, né, a novela, que agora virou uma série da HBO, Lovecraft Country. O que ela faz? Ela pega o universo de Lovecraft, as criaturas, os cultos, e bota numa era extremamente racista da história dos Estados Unidos e faz uma inversão de papéis. Então, ela escracha, de forma bastante paródica, o racismo na obra de Lovecraft, das suas criaturas, das sociedades que ele coloca ali, da Nova Inglaterra, né? Geralmente em Arkham, Providence, e faz em muitos momentos essa inversão de papéis. Então, se nos livros de Lovecraft os cultistas eram sempre negros, mestiços, indígenas, estrangeiros, e vistos de uma forma sempre degradante, pejorativa, aqui é uma inversão de papéis. Então os cultistas é uma high society aí, é uma elite branca da Nova Inglaterra, com raízes inglesas nessa cultura que ele tanto cultuava, e que faz críticas fantásticas. Quanto à série, eu vi só os primeiros episódios por enquanto, mas desde o primeiro momento você já vê que a HBO sempre tem grandes produções, mas que o roteiro ele é maravilhoso, faz jus à obra, tanto do Lovecraft quanto do Matt Huth, do Lovecraft Country, e traz à tona essa discussão de como nós temos essa cultura literária antiga, retrógrada, que está presente na nossa vida, que é racista, e como a gente pode tecer críticas a ela, quanto que a gente pode fazer comparações com o dia de hoje. Muita coisa mudou e muita coisa infelizmente não mudou. Então, o que eu acho mais interessante é isso, que dentro dessa política de cancelamento que a gente vive hoje, que nós não simplesmente esqueçamos a obra genial do autor, nem tapemos os nossos olhos às coisas ruins que há ali, mas que a gente teça críticas, que a gente compreenda o que está escrito ali, o porquê aquilo está escrito ali e porquê as coisas mudam e porquê nós não podemos endossar algumas coisas que estão escritas ali e ainda assim curtir a obra, que é fantástica. Então esses são os pontos que eu acho muito interessantes da obra de Lovecraft e da sua posição racista, preconceituosa e xenofóbica. E eu pessoalmente acho uma discussão muito interessante da política de cancelamento, se nós podemos fazer isso de uma forma que a gente não ignore a genialidade de algumas obras, ou de alguns trabalhos, ou alguns talentos, mas que a gente também não caia no comodismo de simplesmente aceitar ou fechar os olhos. E ainda mais, que a gente consiga usar isso para crescer nosso pensamento como pessoas, como sociedade, porque isso é arte. A arte nos emociona, nos faz pensar e nos faz questionar. Então, como é que a gente pode usar essa arte para fazer reflexões sem deixar de lado o entretenimento que ela nos proporciona, as emoções que ela nos proporciona? Então, esse foi meu vídeo sobre Lovecraft e o preconceito em suas obras. Espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo, o último da semana, eu vou dar algumas dicas de contos dele e algumas dicas de obras que vieram depois e que são altamente inspiradas, direta ou indiretamente, na obra de Lovecraft. Valeu, galera. Até a próxima.